Olá, eu sou a Francine, sou instrutora de Pilates e hoje eu vou contar para vocês o que é o Pilates, o que é esse método, né? Muitos alunos me perguntam, Pilates é exercício de alongamento? Pilates é parecido com yoga, é a mesma coisa? O que é o Pilates? E não tem como explicar o que é o Pilates sem contar um pouco a história de como surgiu esse método. Então, o método Pilates ele foi criado por Joseph Pilates no século passado. E originalmente o criador do método chamava de contrologia essa técnica. E Joseph Pilates gostava de lutas, né? Um homem forte, musculoso e que gostava de lutas. Então, em primeiro momento, esses exercícios foram criados pensando em fortalecer o corpo para a luta. Então, tem um repertório de exercícios dentro do método que são exercícios para a cervical, para fortalecer essa região que é onde os boxeadores precisam estar mais fortalecidos. Entretanto, em 1926, quando Joseph Pilates foi para Nova York e abriu o estúdio dele, foi próximo de bailarinos, né? Naquele edifício havia um estúdio de dança e esses bailarinos começaram a fazer exercícios com Joseph Pilates e viram quão incrível era aquela técnica, né? Que melhorava o equilíbrio, melhorava a postura. E a partir disso, desse momento em Nova York e dessa fama de que o Sr. Pilates conseguia melhorar os bailarinos para a prática da dança e até mesmo curar alguns bailarinos de lesões, que foi o caso da Romana, uma das discípulas dentro do método. Então, a partir daí, o Joseph Pilates começou a se tornar mais famoso, digamos assim, e cada vez menos se chamava aquela técnica de contrologia e se associava ao nome dele, Joseph Pilates. E talvez pelo fato desses clientes que levaram o método adiante, então hoje nós temos escolas vindas da Romana, por exemplo, que é a bailarina, né? Então, esses discípulos de Joseph Pilates, em sua maioria serem bailarinos, talvez por isso tenha ficado essa ideia de que o método Pilates é um método que trabalha a flexibilidade, que melhora o alongamento, mas não se trata só disso, né? Então, tem exercícios que trabalham a flexibilidade também dentro do método, mas principalmente o trabalho de força e de resistência que é feito dentro do método. Porque somente dando força, resistência, você melhora o equilíbrio, mas também tem os exercícios de flexibilidade. Não estou dizendo que não tenham, mas não é somente disso e nem esse é o foco principal dentro do método. Então, é muito mais abrangente, tá? E dentro do método Pilates, as escolas foram se desenvolvendo, né? Então, hoje em dia, nós temos várias linhas dentro do método. Tem o Pilates contemporâneo e temos o Pilates clássico, que é a linha que eu trabalho dentro da linha clássica, que respeita todo aquele repertório de exercícios que foi criado por Joseph Pilates e não modifica esses exercícios. Mas a gente tem também dentro desses exercícios as variações que foram criadas pelos seus discípulos. Então, o repertório é muito vasto. Eu trabalho já com Pilates desde 2011 e honestamente não conheço todos os exercícios ainda, não consigo executar todos os exercícios, tem exercícios super avançados e muitos exercícios de apoio de cabeça que eu ainda não consegui chegar nesse nível, mesmo tendo a prática diária no meu corpo. Então é muito difícil resumir o método Pilates é força, flexibilidade e resistência. É muito mais do que isso, né? Equilíbrio, controle, enfim, é um leque de conceitos que estão interligados e que é muito difícil de explicar. Mas a escola pela qual me formei, que foi a Power Pilates, tem um manual que esse aqui é um deles, é o mais fininho que eu tenho, né? O mais magrinho. E dentro da escola tem 6 princípios que norteiam o método e que eu vou dividir para vocês para tentar explicar quais são os princípios do método Pilates, como ele se organiza, o que você pode esperar, o que você quer alcançar com o método Pilates, tá? Então, um dos princípios é o da centralização, né? Esse princípio da centralização, ele compreende a estabilidade, né? Você tem um centro estável. O que é o centro? É o que a gente chama de powerhouse, né? Os músculos do powerhouse.
que vão ser os músculos do tronco, abdômen, coxas, glúteos, né? Então trabalhar o centro do seu corpo, ter um centro estável. Então antes da gente começar a sair fazendo exercícios de braços, de perna, a gente tem que começar a partir do tronco. Então a gente trabalha de dentro para fora. Então a primeira coisa que a gente faz quando o cliente chega é analisar como é que ele está andando, como é que está a postura dele e a partir disso trabalhar do centro, um abdômen forte, um abdômen estável, uma pelve controlada, que tem estabilidade, para daí então a gente começar a fazer outros exercícios de braços e de pernas. O segundo princípio do método, controle. Então, muitos alunos estão desconectados da sua prática, chegam no trabalho, querem conversar e fazem os exercícios sem pensar no movimento. Não, tem que estar pensando no movimento porque precisa ser um movimento controlado. Desde o posicionamento inicial, não começar o movimento com os ombros retraídos, por exemplo, se colocar corretamente para daí iniciar a sua prática, né? Ter controle sobre cada parte do seu corpo. Então, por exemplo, muitos exercícios que vamos movimentar a perna, não vai estar trabalhando só a perna, porque o abdômen tem que estar contraído para estabilizar o tronco, para manter os ombros no lugar, enquanto a perna se movimenta. O terceiro, então, princípio que eu vou falar é o da concentração, que, como eu falei antes, os alunos vêm muitas vezes estressados ou no ritmo do trabalho, vêm ainda conectado com alguma coisa que estava fazendo fora do ambiente da aula de Pilates, e quando chega ali precisa se concentrar, porque você tem que estar presente na prática, você não pode estar distraído, não pode estar pensando nos problemas em casa, né, ou nos problemas do trabalho, ou querer conversar com o professor, né? O momento da prática é um momento seu, é que ali uma hora que você vai pensar em você e no seu corpo, como ele tá, como você está se posicionando, o que você precisa relaxar, o que você precisa contrair. Então esse princípio da concentração, eu acho que é um dos mais desafiadores para nós, instrutores de Pilates, porque muitas vezes o aluno quer conversar, quer contar da sua vida, e tudo bem, faz parte disso também. Às vezes a gente está angustiado, precisa botar para fora alguma coisa, e o instrutor de Pilates está ali para isso também, né? Para ouvir, né? Esse vínculo acaba sendo criado, aluno-professor, mas é muito importante que o aluno tem que se concentrar na sua prática, tem que estar presente. Então, o instrutor de Pilates tende a falar muito, né? Como se organizar, como fazer, como executar, mas eu gosto também de deixar muitos momentos de silêncio para perceber como aquele aluno está no momento, se ele está prestando atenção na prática, se ele está distraído. Então, muitas vezes eu falo 5 repetições do exercício, o aluno está fazendo 6, 7, opa, volta, não distrai, não pensa na vida, volta para cá, te concentra no exercício, né? É muito importante, muitos alunos acabam se machucando, não no Pilates, mas nas suas atividades, jogando futebol, ou quando vai em casa, né? Muitos alunos falam que machucaram a lombar ou tiveram alguma lesão porque foi se virar para pegar alguma coisa, levantar para fazer algo, né? E porque não estava consciente naquele momento, estava distraído, estava pensando em alguma outra coisa, não parou para pensar, bom, vou fazer tal coisa, né? E aí a gente acaba se machucando. Então, dentro do método a gente trabalha isso, estar concentrado, não estar distraído. Esse é um dos princípios mais importantes dentro do método, na minha opinião. O quarto princípio que eu vou falar é o da fluidez. Muito difícil, às vezes, os alunos entenderem o que é a fluidez. Confundem com rapidez, com velocidade. Não é. Fluidez não é velocidade. Então, quando você começa a fazer um exercício de Pilates, você vai precisar fazer ele com muita precisão, com detalhe de movimento, né? Mas a partir do momento que você entendeu como é aquele movimento, já está fazendo ele bem, a gente não vai mais fazer ele pausadamente, a gente vai tentar fluir, né? Então, dentro dos exercícios de Pilates, quando termina um exercício para outro, por exemplo, o 100 para o roll-up, a gente não, terminou o 100 e agora vou fazer o roll-up. Quando está aprendendo, sim, mas quando entra em níveis intermediários, a nível avançado, você já sabe o 100, você já conhece o que é o roll-up, então você flui de um exercício para o outro, né? Então a gente brinca que não existe um exercício de Pilates,
não existe dois exercícios, não existe uma sequência de exercícios. Existe o Pilates. Você começa no 100 e você só termina lá no final, no último exercício, né? Não tem pausas, intervalos, é fluir do início ao fim do movimento, do início ao fim do exercício, né? Então a fluidez é essa transição de um exercício para o outro que acaba se tornando um exercício também, né? Então é aproveitar cada segundo da prática. Bom, outro princípio é a respiração. Então é importante saber respirar. Joseph Pilates diz que respirar era o nosso primeiro e último ato de vida, né? E no livro dele ele fala de como é possível, né, ser o primeiro e último ato de vida e ter pessoas que passam a vida inteira sem saber respirar direito, sem ter controle sobre a respiração, né? Então é um dos princípios dentro do método trabalhar a respiração. E não que a gente vai focar só em exercícios respiratórios, mas saber fluir a respiração durante os exercícios, né? Tentar não prender o ar, não trancar o ar durante a execução dos exercícios, ou até mesmo saber o momento de manter o ar no peito antes de soltar ele, né? E esse engajamento do movimento e da respiração que muitos alunos têm dificuldade e não têm interesse de aprender. E aí que é o mais complicado a gente fazer o aluno entender o quão é importante saber respirar durante a execução dos exercícios. Tá? Então é um princípio dentro do método a respiração, respirar corretamente e durante toda a prática. E o último princípio então é a precisão, né? Não é fazer cada exercício de qualquer maneira, né? Também não vou dizer que existe um certo e um errado, né? Cada corpo vai fazer um exercício de uma forma. Então, o jeito que eu faço o meu 100 não vai ser o mesmo jeito que você faz o seu 100, e nem quer dizer que o meu seja melhor do que o seu, né? O meu 100 é o melhor 100 para o meu corpo, né? E isso tem que ser respeitado. Mas eu sei que eu faço com a maior precisão que eu posso, usando o melhor dos meus músculos, usando o melhor da minha flexibilidade, da minha resistência. E isso que é a precisão, é trabalhar com detalhe cada exercício, dentro da técnica, dentro da fluidez, dentro da respiração. Então, juntando todos esses conceitos, né, de trabalhar pelo centro. Então, é a precisão do movimento, né, que no começo vai acabar perdendo em fluidez, porque para te aprender todas essas precisões, talvez precise de um pouco de tempo, de pensar, de se organizar, e que a partir do momento que você vai indo para os níveis intermediário e avançado dentro da prática do método Pilates, algumas técnicas já vão ficando mais automatizadas para o seu corpo, e aí você consegue fazer cada exercício com mais precisão, engajando a fluidez junto. E aí que é aquele movimento lindo que as pessoas olham, vendo você fazer, parece que é tão fácil. Quando eu faço, eu vejo que é tão sofrido. Então, não é fácil, mas quando a pessoa de fora olha e pensa, nossa, como é fácil, aí tá a precisão, aí tá a fluidez, aí tá o controle, aí tá a concentração, a centralização, tá todos esses conceitos juntos dentro do método. E eu acho que a raiz do método é essa, né? É o controle, é você controlar o seu corpo, é você saber fazer cada movimento de maneira controlada, você ter, é muito engraçado às vezes quando eu falo para os alunos, tenta baixar os ombros ou abre mais o peito, e eles dizem, eu não consigo, meu braço não baixa, eu não consigo, meu peito não abre, não, minha perna não estende, né? Falam muito em terceira pessoa, o meu corpo, a minha perna, né? Ele não vai, e não, é você. Você é responsável pelo seu corpo, você controla o seu corpo, você domina o seu corpo. E se você ainda não faz isso, você tem que fazer Pilates, porque isso é um dos principais objetivos dentro do método. É mente e corpo trabalhando junto, unificar o corpo e a mente. Então não é só você pensar que você quer fazer um movimento e seu corpo não responder. É você pensar que você quer fazer um movimento e o seu corpo responder de forma adequada. Então acho que é isso, é um método integrador, trabalha desde os músculos mais profundos, né? Então por que é tão diferente um abdominal dentro do método Pilates de uma musculação?
Muitos alunos fazem musculação e, não, eu tô acostumada a fazer abdominal na musculação, chega ali nos abdominais do Pilates e quase morrem. É totalmente diferente. Não que um seja melhor do que o outro, mas são técnicas e movimentos totalmente diferentes, tá? Então a gente trabalha os músculos mais internos, mais profundos, até os músculos periféricos. E, enfim, como eu disse, é muito complexo para tentar explicar em palavras. É muito mais fácil explicar em movimentos. Então, se você quer entender realmente o que é o método Pilates, faça Pilates, certo? Beijão, até mais!